Para Vitória, parceiras de grandes marcas. Hotsat, novas possibilidades. Coração de Minas, self-service e castanhas carameladas. E Frango Forte, qualidade a toda prova. Programa Canal Saúde. Oferecimento: Unimed, Laboratório Exame, Oncoclínica, Audi Center Teresina, Drogarias Globo, sempre mais por você. Anchieta, Livraria e Papelaria. E MedCenter. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Canal Saúde, a sua revista eletrônica das noites de quinta-feira aqui da TV Meio Norte, sempre trazendo matérias bem especiais relacionadas à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Tem os nossos quadros que também estão fazendo o maior sucesso aqui no programa, então fique ligado porque o programa Canal Saúde está só começando. Confira os destaques de hoje. Enxaqueca, nosso convidado no estúdio, o neurologista Arquimedes Cavalcante, vai falar sobre o problema e dizer como tratar e o que evitar. Hipnose, saiba que ela pode ser uma boa opção para lidar com traumas. Saúde plena, Amanda e Laís estão de volta para falar sobre espiritualidade. Saúde começa pela boca. As irmãs Lícia e Lara entram no ritmo do carnaval, alertando para os riscos do beijo na folia. Hoje, no Diário de uma Vida Saudável, vamos acompanhar o ritmo da agitada Mônica Freitas. E tem o Verdade ou Mito, que vai explicar, faz mal mesmo ler com pouca iluminação? Tudo isso e muito mais agora no Canal Saúde. Hoje, no nosso quadro de entrevistas do Espaço da Eviva Teresina, nós vamos falar sobre enxaqueca. Para nos dar mais detalhes sobre este assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Arquimedes Cavalcante, que é neurologista. Seja muito bem-vindo, Dr. Arquimedes, ao nosso programa. Afinal de contas, eu tenho recebido muitas mensagens de telespectadores pedindo para a gente tirar as dúvidas sobre a enxaqueca. Vamos explicar para os nossos telespectadores, doutor, o que é a enxaqueca. Boa noite. Boa noite. A enxaqueca, ela é uma doença genética, é uma das principais causas de dor de cabeça. É a mais frequente, é a que mais faz os pacientes procurarem ajuda médica, ou mesmo as urgências de pronto-socorro, porque muitas vezes é uma cefaleia muito forte, de uma intensidade, uma cefaleia muito intensa, e que é uma cefaleia também que é responsável por muita falta ao trabalho, por muita falta às atividades escolares. É uma dor de cabeça que às vezes impede as atividades físicas. Então, a enxaqueca é uma das principais causas de cefaleia e que tem uma morbidade muito grande, levando a certa incapacitação do paciente em alguns quadros que são bastante dolorosos. Doutor, e qual é a diferença da dor de cabeça tradicional para a enxaqueca? Porque as pessoas ficam muito confusas com relação a isso. É preciso fazer o diagnóstico para poder diferenciar? Ou qualquer dor de cabeça pode ser uma enxaqueca ou não? Não. Na verdade, existem descritos mais de 200 tipos de dor de cabeça. A enxaqueca é só um desses 200 tipos de dor de cabeça, só que é uma das mais frequentes, é uma das que mais incapacitam. Como tem uma prevalência, uma frequência muito grande, também é a dor de cabeça que mais tem estudos científicos, por conta de que quando o paciente apresenta esse quadro, ele geralmente demanda ajuda médica. Bom, nós temos um colega de trabalho na TV, o jornalista Dayton Meirelles. Ele sofre de enxaqueca crônica. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho do caso dele nessa matéria especial. Vamos acompanhar, doutor? Isso. Vamos lá. O jornalista Dayton Meirelles desempenha várias funções na TV Meio Norte, entre elas compõe a equipe esportiva da emissora. É figura certa no irreverente programa Domingo Olé, exibido no final de semana. E quem vê o apresentador sorridente aos domingos não imagina o seu drama com as crises constantes de enxaqueca. O problema está sendo tratado e Dayton nos conta um pouco de como é enfrentá-lo.
Olá, Carla. Olá a todos que assistem o programa Canal Saúde. Eu estou aqui com o jornalista Dayton Meirelles, inclusive é meu parceiro de equipe de esporte. Estou aqui com o Dayton porque ele é um personagem que tem tudo a ver com essa nossa entrevista de hoje sobre enxaqueca. Até nessa questão da gente achar que não é só mulher que tem enxaqueca, homem também tem enxaqueca. O Dayton sofre muito com isso. Às vezes, quando você não vê o Dayton no vídeo, quando ele está ausente, porque ele está passando por uma das crises de enxaqueca. Primeiro eu queria saber, Dayton, desde quando? Como é que surgiram essas tuas crises? Desde quando você sofre com essa enxaqueca crônica? Olá, Monturio, olá, Carla e a todos do Canal Saúde. Pois é, primeiro a gente pensa que não tem sintomas de enxaqueca. A minha família já tem um histórico, pelo menos a parte da família, por parte de mãe, já tem um histórico de enxaqueca. E você vem sentindo aí dores de cabeça que com o passar do tempo elas vão aumentando a intensidade. E aí a gente nunca espera, né, de ter essa sensação, essa é uma dor crônica mesmo, que às vezes você cria hipersensibilidade à luz, ao barulho, a náusea também, esse tipo de coisa. No meu caso especificamente, graças a Deus eu não tenho náuseas, mas a intensidade da dor de cabeça chega ao ponto de eu não poder ouvir barulho, som nenhum e problema de hipersensibilidade à luz. Então assim, tem dias que quando a crise está muito intensa, eu evito sair de casa. Então, por exemplo, a luz do sol, qualquer luz já me irrita, a cabeça já começa a latejar, já dá aquele sintoma, aquela irritação, porque é uma dor que você não tem como controlar. Chega a um ponto de que qualquer analgésico que você toma não comporta mais a dor. Tu já conseguiu identificar, já conseguiu observar quais são os gatilhos dessa tua dor, o que é que começa a tua crise? É questão de estresse, é alimentação, já conseguiu observar isso? Bom, eu primeiro procurei um especialista, né, um neurologista, para entender o porquê dessas dores, porque com o passar do tempo, Monturio, eu observei que ela tinha períodos, e esses períodos, ao invés de serem mais longos, eles estavam se encurtando. E ele foi me explicar que alguns fatores poderiam estar potencializando essa enxaqueca. Por exemplo, a carga de trabalho, o nível de estresse que a gente passa no dia a dia, a alimentação, alguns alimentos que eu consumi que eu nunca pensei que pudessem, mas contribuíam de forma incisiva na enxaqueca, e a falta de atividade física, né? A rotina de vida, o modo de vida que a gente tem, o padrão de vida que a gente tem que potencializavam essas crises de enxaqueca. Então, por exemplo, alimentos à base de chocolate, de gordura, cafeína em geral. Então, café eu já não tomava. E depois dessa consulta com o especialista, eu eliminei toda e qualquer forma. Refrigerante de cola, energéticos, essas coisas, eu praticamente cortei da alimentação. Alguns alimentos também, por exemplo, melancia, entendeu? Eu não como porque já é um alimento que já dá predisposição para enxaqueca. E uma série de outras coisas, chocolate. Imagina que tu já esteja fazendo tratamento com o neurologista, até para controlar essas crises. Além dessa questão da alimentação, assim, de que forma tratamento medicamentoso também, imagino que tu já faça. O que é que ele te recomendou? O que é que tu já está mudando nos teus hábitos? A questão do sono, né, que contribuía também, porque eu tenho um problema de insônia, então esse foi um dos fatores que mais contribuiu, porque boa parte da minha vida profissional, Monturio, eu trabalhei no período da noite. Então, bagunçando um pouco esse relógio biológico. Bagunça o relógio biológico da gente. Então, quem tem problema de enxaqueca e quem vive à noite, já tem também esse fator que já ajuda nessa predisposição. Então, a inversão do relógio biológico, o fato de você tentar dormir cedo e não conseguir. Por exemplo, às vezes quando eu comecei a trabalhar durante o dia, eu já vinha no ritmo da noite, eu passei 10, 12 anos trabalhando à noite, então, para você mudar seu horário biológico da noite para o dia é difícil. Ele te orientou para atividade física também. Atividade física. Então, eu já estava fazendo natação, estava jogando futebol, claro que não todo dia, esporadicamente, a cada uma vez por mês, 2 vezes por mês. Agora não, eu tenho um acompanhamento na academia, tem natação, tem o futebol que também está ajudando. Então, assim, depois dessas regras que ele me passou, eu observei que o espaço entre as crises diminuiu. Então, por exemplo, está com mais ou menos 1 mês e meio, 2, que eu não tenho crise. Antes eu tinha crise praticamente que toda semana. Então, assim, depois dessas atividades, o espaço voltou a ser ampliado para essas crises. Beleza, então, tá aí o exemplo do Dayton, a gente conversou aqui justamente para te ter um exemplo que até foge um pouco o padrão, que normalmente a gente acha que mulher
que costuma ter mais crise de enxaqueca, ela costuma escolher um perfil bem variado de vítimas. E só um alerta para os telespectadores, para quando você sentir qualquer dor de cabeça, procure logo um neurologista. Não ficar entupido de remédio. Não ficar tomando analgésico, tomando remédio. Um remédio X para isso. Não, procure um especialista, porque quanto mais cedo você... para descobrir a causa, né? A causa, mais cedo você começa um tratamento, tem um paliativo, e aí ele vai te dar todo um plano para você cuidar dessa doença, que dá para você viver normalmente com ela, né? Beleza, obrigado, Dayton. E a gente segue aí do estúdio com a entrevista com o especialista sobre enxaqueca. Doutor, esse caso aí do Dayton mostra que não só as mulheres, mas também os homens sofrem de enxaqueca, né? Isso. A enxaqueca ela é um pouco mais frequente nas mulheres, em virtude, muito provavelmente, de uma relação que ela tem com fatores hormonais. Na verdade, com mudanças, tanto mudanças climáticas, mudança de alimentação, com o estresse, a ansiedade, que são os fatores desencadeantes. Então, as mudanças hormonais, elas são fatores que são desencadeantes da pessoa que tem a propensão a ter a enxaqueca. Então, daí o quadro ser mais frequente nas mulheres, mas homens também são acometidos por enxaqueca, que é uma doença genética de base familiar. Agora, existe tratamentos, né, doutor? Na verdade, o tratamento da enxaqueca, a princípio, ela é uma doença crônica, né? Então, na verdade, o tratamento é uma manutenção, o controle dos sintomas, para que o paciente mantenha a sua qualidade de vida. Esse tratamento é feito à base de medicamentos, psicoterapia, outras terapias que possam ser alternativas ao tratamento medicamentoso. E também há mudanças do hábito de vida, a controle do estresse. Então, com isso, a gente consegue não curar a enxaqueca, porque não tem cura para a enxaqueca. Mas você consegue ter um controle e o paciente passa a conviver com a sua enxaqueca, não necessariamente conviver com a dor de cabeça, mas conviver com a enxaqueca e ter uma qualidade de vida aceitável, adequada, sem muito sofrimento em virtude do quadro doloroso. Não faz um tratamento adequado e fica tomando analgésicos e remédios. É perigoso? É perigoso. Na verdade, esse tipo de pessoas que têm dor de cabeça, a enxaqueca é uma dor cíclica. A ideia é que seja uma vez por mês que a pessoa tem enxaqueca. Esse quadro que a pessoa tem dor de cabeça todos os dias é o que nós chamamos de cefaleia crônica diária. E uma das principais dores de cabeça que evolui para esse quadro de cefaleia crônica diária é a enxaqueca. E o principal motivo que faz a enxaqueca evoluir para uma cefaleia crônica diária é o abuso de medicação. De medicação, né? De medicação analgésica. Analgésica, parece que o organismo ele se habitua. Exatamente. Né? E aí você cria um vício. Cria um vício. Na verdade, a enxaqueca, que é, como eu falei, uma doença cíclica, ela passa a ser um quadro crônico diário e que o paciente só sai desse quadro de cronicidade se ele for tratado dessa dependência, desse abuso de medicação. De medicação. É preciso realmente ter muito cuidado. Doutor, alguns alimentos têm fama de aumentar a enxaqueca. Vamos ver uma lista e dizer o que realmente pode fazer mal ou não. Eu vou iniciar pela melancia. Ela tem a fama de causar enxaqueca. A fisiopatologia, quer dizer, como a pessoa tem enxaqueca, por que ela se desenvolve, por que o quadro doloroso se desenvolve, aí é objeto de muito estudo. Nós não temos, assim, uma definição do que isso provoca. Então, muitas dessas associações, é lógico que deve existir essa associação, mas a gente não consegue, assim, provar. O que eu recomendo é o seguinte: eu não prescrevo nenhuma dieta para o paciente enxaquecoso. Sim, é bom ir no nutricionista, inclusive, né? Normalmente eu peço para que ele observe quais medicamentos, quais bebidas desencadeiam aquele quadro doloroso. Eu sinto dor de cabeça quando eu como melancia. Então, se a pessoa
percebe que ao comer melancia ele desenvolve o quadro doloroso, ele deve evitar essa melancia. Agora, nem todo enxaquecoso vai ter dor de cabeça ao comer melancia. Sim. Os alimentos mais implicados são as frituras, as comidas muito gordurosas, muito condimentadas, tipo, existe até um quadro antigamente chamado de cefaleia do restaurante chinês, tá? Por conta daquele condimento que ocorre na medicação. Tá? Algumas frutas, a melancia, o maracujá, são implicados, o chocolate, mas nem toda pessoa que tem enxaqueca e que vai comer chocolate vai desencadear a crise. Então, como eu falo, é quase como se fosse uma personalização do quadro. Sim. O queijo, por exemplo. Tem pessoas que comem queijo e se sentem com dor de cabeça depois. Principalmente aquele queijo mais condimentado. Sim. Mais gorduroso. Mais gorduroso. Doutor, e tem assim algum alimento ou truque que ajude a evitar a dor? Assim, por exemplo, o vinho, ele deve ser, à medida que a pessoa está bebendo vinho, ele deve se hidratar bastante. Tomar muita água. Tomar muita água. A hidratação realmente é importante, não só no vinho, como na cerveja. Uísque. O uísque é importante que esteja havendo aquela hidratação. E também a quantidade. Você tem que ver. O que a gente, na verdade, propõe às pessoas é para não beber mesmo, mas às vezes é meio que impossível, porque a gente também tem que viver, né, doutor? Tem a questão social, cultural. Agora, o exagero é complicado. É que é condenável, né? Quer dizer, e que realmente desencadeia mais o quadro doloroso. O estresse, ele também pode fazer a enxaqueca piorar? Ele pode ser um desencadeador, por exemplo, da dor de cabeça? É preciso que as pessoas evitem se estressar? Como é que a gente faz para lidar com o estresse, hein, doutor? O estresse, a ansiedade que advém desse estresse, é um dos fatores principais, é um dos principais gatilhos para o desencadeamento da crise de enxaqueca. Porque, na verdade, de certo modo, o cérebro que dói na enxaqueca é o cérebro que é responsável pelas emoções. Então, daí a relação muito importante entre emoção e a crise de enxaqueca. E a crise de enxaqueca. Acontece muito isso, né? Um estresse, uma raiva, uma ansiedade, alguma coisa desencadear realmente a dor de cabeça. O fato é que é preciso que você identifique se você está tendo crise de dor de cabeça recorrente, se não é uma coisa de uma vez por mês, porque também a questão do hormônio nas mulheres, quando está próximo ao período menstrual, é muito comum as mulheres desencadearem uma dor de cabeça por causa desse período menstrual, né? Mas é uma coisa que vem mensalmente, não aquela coisa rotineira, né? E assim, o maior medo das pessoas que experimentam uma crise de enxaqueca, e principalmente quando aquela dor é muito forte, muito intensa, muito incapacitante, até diferente do que a pessoa habitualmente apresenta, é a preocupação de que aquela dor possa ser algum sinal de que a pessoa sofre uma ameaça de vida por conta daquela dor de cabeça. É a preocupação com aneurisma cerebral, é uma preocupação com um tumor cerebral, mas isso, a consulta com o médico vai ajudar a fazer esses diagnósticos diferenciais, e o diagnóstico de enxaqueca, ele é clínico, é dado com a conversa entre o médico e o paciente, com uma boa relação médico-paciente. Os exames complementares, como o nome diz, são apenas complementares. Quando o médico tem dúvida de que aquele quadro doloroso não se deva a uma enxaqueca, tem os sinais de alerta que a gente tem, como uma cefaleia muito súbita, uma cefaleia acompanhada de alterações do exame neurológico. Então, esses quadros merecem uma investigação e geralmente são feitos pelo neurologista uma investigação mais apurada. Mas, normalmente, o diagnóstico de enxaqueca é dado pela conversa, pela anamnese, que a gente chama, pela entrevista entre o médico e o paciente e o exame físico que o médico realiza. O fato é que a gente não pode conviver com a dor de cabeça o tempo todo, não se acostume a isso. Se você está com essa situação de dor de cabeça frequente, procure um neurologista, faça essa anamnésia, para você realmente identificar e para você poder fazer um tratamento e viver bem, né? Exatamente. Que é isso que a gente quer para todo mundo. O importante no tratamento da enxaqueca é melhorar a qualidade de vida da pessoa.
Foi ótima a nossa entrevista, Tá bom, viu, doutor então. Arquimedes? Seja sempre muito bem-vindo. Nós conversamos aqui com o doutor Arquimedes Cavalcante, ele é neurologista. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista aqui no nosso espaço da Eviva Teresina. Na próxima semana tem muito mais para você.